passada, então, a gente tinha terminado o sistema de transmissão de movimento, né? Que era aquele no qual a gente simulava, por exemplo, um automóvel andando numa estrada sinuosa e como é que a base conseguia transmitir movimento. Aliás, é isso mesmo. Como é que a base transmitia movimento para o corpo. No caso, podia ser um carro, aqui, sei lá, botar uma massa, assim, né? Então, a gente aprendeu a calcular qual era o tipo de interação que existia entre base e sistema, tá? E corpo, no caso, né? Bom, agora eu vou definir algumas poucas coisas que estão faltando ainda. Eu não vou fazer todos os passos da definição, porque eu sei que é meio chato mesmo. E são bastante similares, na verdade, ao que a gente fez nesse caso aqui, tá? E eu vou mais mostrar para vocês como é que é a equação final, o que é que vocês precisam usar e para que ela serve, basicamente, que eu acho que é o mais importante aqui. Então, sobre a transmissibilidade do movimento, que é transmissibilidade do movimento é exatamente isso aqui, né? É aquele movimento transmitido pela base para o corpo, tá? Lembra daquele exemplo do carro andando numa estrada sinuosa que fica oscilando loucamente, né? Lembra que tem uma curva de ressonância, vai ter uma região na qual a gente vai ter o pior impacto, né? A gente vai ter a maior transmissão do movimento. E vai decrescendo para a esquerda e decrescendo para a direita, né? Então isso aqui, ó, se a gente usar uma notação complexa, tá? Ou seja, o y de t, que é a variação da amplitude aqui da base, for escrito assim, a parte real de uma amplitude vezes z na i ômega t, a gente pode também expressar uma outra alternativa para expressar a transmissibilidade da seguinte forma. Então eu vou ficar com a solução particular escrita assim, a parte real, y. Opa. Fala. Tinha ficado em aberto com aquela parte de fator de qualidade. O que tinha ficado em aberto? Foi escrito, um dia começa a trabalhar, que era fator de qualidade e água de banho. Ah, eu não vi isso ainda? Não foi definido o fator de qualidade. Vamos lá, eu achei que eu tivesse visto isso aqui. Tá, eu defini a equação do amortecimento. Isso aqui eu me lembro que eu vi, tá? Aquela relação trigonométrica, amortecida, beleza. Pera aí, deixa eu olhar de alguém, porque... É estranho, eu tenho certeza que eu não vi largura de banda, cara. Tu tem copiado tudo? Sim. Ah, tinha essa tarefa aqui, cara, nem lembrava mais. Tá, beleza. Espera aí. Ficou em aberto do anterior ainda, então. Cara, você tem certeza que eu não vi? Porque isso tá bem para trás. Falei que ia avaliar. É o quê? Eu lembro de ter... Chamou de... Ai, não, eu vi isso sim. Não, eu estava achando estranho, porque, nossa, é muito anterior isso aqui. Não, eu vi, ó, largura de banda é isso aqui, ó. Quando tu tem a curva de ressonância, mais ou menos uma coisa assim, ó. Aí tu tem o valor máximo de energia aqui, tá? E tu tem esses dois pontos que são a metade da potência dissipada. Lembra? Isso aqui o máximo vai ser o Q, que é igual a 1 sobre 2 eta, para amortecimentos baixos, né? E esses dois pontos aqui, ó, são aqueles que tu tem, Q sobre a raiz de 2. E isso aqui é chamado de largura de banda, ó. É isso aqui que é a largura de banda. Fala de novo que eu não te ouvi, como é que é? Fator de qualidade, que também é chamado de coeficiente de amplitude da ressonância. Sim, é isso aí. É isso aí. É a mesma coisa, tá? Fator de qualidade ou coeficiente de amplitude na ressonância é a mesma coisa. E a largura é isso aqui mesmo, tá? Bom, banda é uma... Como é que a gente define banda em física? Deixa eu ver uma definição.
É tipo um espectro de frequências aqui, tá? Tu vai ter só que no caso aqui é uma relação de frequência, né? É ômega sobre ômega n esse gráfico aqui, ó. Então banda é toda essa região, tá? A largura de banda é uma largura dentro dessa região que corresponde a diferentes relações entre frequência de excitação e frequência natural, né? Então foi visto assim, com certeza. Ah, mas vocês me quebram, hein? Achei que tinha ficado para trás. Não, tranquilíssimo. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá, deixa eu só terminar isso aqui. Tá. Bom, isso aqui é o seguinte, porque depois eu vou acabar usando de novo, vai ser inevitável a gente usar notação complexa em algum momento, tá? Então por isso eu vou ter que mostrar mesmo. Mas na verdade isso aqui não substitui o que vocês têm visto até a aula passada, tá? É uma outra possibilidade só uma outra notação para a mesma coisa, tá? E se a gente usar então a notação complexa, aí a relação de transmissibilidade fica assim, ó, que é o x sobre y, né? Ó, lembra o que é isso aqui, né? É a amplitude do corpo, amplitude de oscilação do corpo e amplitude de variação da base, tá? É isso que significa. O x maiúsculo é a amplitude de oscilação do corpo. Certo? Por exemplo, um carro que está andando numa estrada sinuosa. E o y maiúsculo é a amplitude de variação da base. Então seria, por exemplo, a amplitude da sinuosidade da estrada. É isso. Então aí fica assim, ó. Depois a gente vai resolver alguns exemplos, pessoal, vai ficar bem mais claro para que serve cada termo aqui, né? É que não adianta, tá? A gente tem que ver a teoria antes, tentar fundamentar bem ela, e aí... É módulo ali, né? É módulo, sim. Isso aqui, ó, o que é esse H e ômega, né? Eu vou mostrar agora aqui. É que ele é definido... Aconselho, se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma, tem uma definição sobre ele bem detalhada na página... Deixa eu ver aqui... A próxima equação 360. Página 109, tá? Na página 109 tem uma definição mais detalhada. Eu não vou fazer porque é bem extensa e não precisa mesmo, tá? Mas se quiserem ver como é que a gente deduz esse cara aqui, então seria a página 109, tá? E o que ele é? Então, deixa eu escrever que isso é importante, ó. Ele é definido assim. K x sobre F0, que é a mesma coisa que 1 sobre... É aquela raiz que a gente usou várias vezes já. É 1 menos r ao quadrado mais 2 zeta r ao quadrado. É isso aqui, tá? Isso é chamado de resposta em frequência complexa no sistema. O nome dessa função aqui, ó. Resposta em frequência complexa. Fala, desculpa. Bom, H ômega I, o nome dele é isso aqui, resposta em frequência complexa. E o que ele significa? Isso aqui. Então ele significa constante elástica do sistema vezes amplitude de oscilação da massa sobre o valor máximo da força de oscilação, né? Ou também dá para escrever desse jeito. Então é isso ou isso, que na verdade é igual, né? Tá? Então tu poderia, claro, reescrever aquilo trocando por isso ou por isso, vai dar a mesma coisa, tá? É só uma alternativa, é que ele acaba surgindo quando a gente faz análise com números complexos, tá? É que eu vou acabar usando outras vezes, então por isso que eu tenho que mostrar para vocês. Eu não queria fazer isso, mas não adianta. Senão eu vou ter que cortar muita coisa depois. Tá, então aqui tudo bem. O que falta definir ainda? São duas coisas bem rápidas, tá? Que são força transmitida. Eu vou só colocar a resposta mesmo, tá? Isso aqui é bem tranquilo de entender o que significa, tá? É que se vocês têm, de novo, por exemplo, um veículo andando sobre uma estrada sinuosa
e a sinuosidade da estrada causa uma oscilação no veículo e funciona como se fosse uma força excitadora. Vocês viram que a gente chegou a essa conclusão bem lógica, né? Então a gente também pode calcular não só a amplitude que o carro vai ter por causa da estrada, mas também qual é a força transmitida para o carro. Já que isso aqui pode ser considerado como se alguém estivesse lá fornecendo uma força para o veículo, então qual seria essa força? Isso é chamada de força transmitida, tá? E a equação dela, vou botar direto já aqui, é a seguinte, então, ó, eu vou ter Ft é a força transmitida, tá? Sobre K vezes Y, R ao quadrado, 1 mais para 2. Aí, ó. Esse aqui, caso queiram confirmar, é a equação 374, tá? Então, em qualquer exemplo, qualquer situação em que vocês quiserem calcular qual é que é a força transmitida devido à oscilação de base, é como a gente chama isso aqui, essa é a forma de cálculo, tá? Todos os elementos são conhecidos de vocês já, né? Esse aqui vai ser o valor da força, que é a constante elástica do sistema, a amplitude da base, né? Aí o R é a relação de frequência, zeta é o coeficiente de amortecimento, fator de amortecimento, né? Então, bem tranquilo aqui. E depois também aconselho, eu não vou fazer agora porque os gráficos são um pouco chatos de desenhar, né? Mas se quiserem ver como é que funciona a relação de força transmitida em função da relação de frequência, aconselho fortemente vocês darem uma olhada nas figuras, aliás, na figura, né? 3.17. Isso aqui vocês até podem fazer, na verdade é bem simples, né? Se quiserem ver como é que funciona o comportamento de Ft em função de R, eu gostaria de plotar isso aqui para diferentes valores de zeta, né? Porque cada valor de zeta vai dar uma curva diferente, né? Tá? Mas isso já está pronto na figura 3.17. Que, by the way, se encontra na página 112. Na verdade, é a figura 3.16. Essa aqui é 3.16. Tá? Na página 112. Depois eu aconselho você darem uma olhadinha ali. Outra coisa que também é legal de fazer, é bem útil, é o seguinte: em vez de a gente analisar em separado o movimento da massa, do corpo, e movimento da base, a gente pode fazer uma análise única, relativa entre os dois. A gente vai chamar isso de movimento relativo. Então ele vai ser a diferença entre os dois movimentos, a diferença entre base e corpo, tá? Então isso aqui, vamos lá, vai ser chamado de movimento relativo. E aí é o seguinte, ó, em vez de eu fazer análise com x e com y, x para o corpo, y para a base, eu vou fazer análise com uma variável chamada z, que é a diferença entre os dois, tá? Então é o movimento da base, aliás, o movimento do corpo em relação à base. Isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vou fazer análise dessa forma. Movimento do corpo, ou da massa, tanto faz, né? Em relação à base. Certo? Bom, aí tem uma série de considerações aqui. Vamos pular, vamos direto para o que interessa. A expressão é a seguinte, ó. Então vocês vão ter, então, no final das contas, um z dt, que pode ser expresso por uma amplitude, vezes um seno de ômega t menos um φ1. Essa aqui é a equação 376. Essa forma de equação vocês já viram 1 milhão de vezes, né? Agora, quem que é o z e quem que é o φ1? Isso é bem importante, então. Vamos lá. Então, o z... vamos lá, vou colocar as duas formas. M ômega ao quadrado y sobre a raiz de k menos m ômega ao quadrado mais c ômega ao quadrado, todo mundo dentro da raiz, tá? Ou, escrever em termos de relação de frequências, eu posso fazer assim: y r ao quadrado sobre raiz de 1 menos r ao quadrado. Bom, isso que vocês já viram também várias vezes.
Então, podem gravar mesmo essa aqui, ó. Provavelmente vocês vão usar mais essa forma aqui, ó. Assim como a gente vai calcular, então, a amplitude de oscilação relativa já. E o φ é o seguinte, vou botar direto agora aqui. O φ1 é o arco tangente e 2 zr sobre 1 menos r ao quadrado. Certinho. Esse é 3,77. Então, nós temos três coisas legais aqui. A transmissibilidade de movimento, que a gente viu duas formas de expressar ela, ou na notação convencional ou na complexa. Vamos usar normalmente a convencional, tá? Mas é bom conhecer que existe outra, né? Viu a força que é transmitida e viu também o movimento relativo. Essas três são importantes, tá? Aí agora, eu acho que está na hora da gente fazer algum exemplo para ver como é que a gente usa isso aí, né? Então, vamos fazer um exemplo legal. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. O 3.3 eu já resolvi com vocês, né? Tá, que é sobre transmissão de movimento só, beleza. Então vamos fazer o 3.4 agora, que é sobre transmissão de força, esse aqui. Esse é transmissão de força. A gente vai focar nisso aqui. E depois tem mais um que é sobre transmissão de movimento relativo. Deixa eu apagar aqui, então. Então, exemplo 3.4. Tá, o que é isso aqui? Eu vou dar uma lida bem rápida e só sintetizar o que importa para nós. A gente tem uma máquina de 3.000 newtons apoiada sobre uma fundação resiliente, cuja deflexão estática é de 7,5 centímetros. Então, imagina que tem tu coloca a máquina e ela causa uma deflexão, porque ela tem um peso, né? Esse valor é de 7,5 centímetros. A máquina vai vibrar com uma amplitude de 1 centímetro, quando a base da fundação é excitada com uma frequência igual à natural, na amplitude de 0,25 centímetros. Então, deixa eu escrever aqui o que a gente precisa saber. Ó. O peso é de 3.000 newtons da máquina. A deflexão estática dela, deixa eu botar aqui, ó. Eu já vou botar direto o exemplo, tá? Exemplo não, desculpa. O símbolo dela é de 7,5 centímetros. O que mais que a gente sabe aqui? A máquina vibra com amplitude de 1 centímetro. Vou botar assim, amplitude, máquina, 1 centímetro. O que mais? A gente está numa situação na qual a frequência de excitação é igual à natural. E a amplitude de vibração da fundação é 0,25. Então, amplitude, fundação, que é onde a máquina está apoiada, né? É de 0,25 centímetros. Tá, isso aqui são as informações que a gente tem. O que ele quer saber aqui, então? Primeiro, tá, esse tema aqui é amortecido, tá? Então, a primeira pergunta é, qual é que é o coeficiente de amortecimento da fundação? Certo. Segundo, ele quer saber qual é a amplitude da força dinâmica na base. Então, a transmissão de força ali, ó. Então, vamos lá. Amplitude da força na base. E depois, amplitude do deslocamento da máquina em relação à base. Então, deixa eu escrever aqui. Amplitude do deslocamento da máquina em relação à base. Isso aqui, ó, na verdade, assim, traduzindo, o que ele quer saber aqui é o Z. Aquela última coisa que eu mostrei ali, tá? Então já vou botar para vocês. Ficar bem claro. É isso aqui, ó. É o Z maiúsculo. Que é o movimento relativo, né? De um contra o outro. Muito bom. Então, acho eu que está tudo bem definido. Só para vocês verem, bom, é que eu não quero dar todas as respostas e fazer vocês pensarem um pouco antes, tá? Se quiserem dar uma lida, porque, claro, o enunciado é mais completo, eu resumi bastante aqui, tá?
Então eu não queria, alguma coisa eu botei até o que ele é, mas o que é isso aqui nas equações, o que é esse cara nas equações, eu quero que vocês pensem um pouco, né? E agora vamos lá. Como é que a gente resolve isso então? O que vocês fariam? Qual é o primeiro passo? Meu Deus, como é que a gente vai resolver isso aí? Então vamos ver, assim, ó. O que na verdade é amplitude de vibração da máquina? Isso, então vamos lá. Então isso aqui é o xão. O que na verdade é amplitude da fundação? É o yzão. Então vamos pensar o que a gente tem para ver que tipo de equação a gente poderia usar, tá? Nós temos o x maiúsculo, y minúsculo, aliás, o xão, o yzão, tem a condição, então tem o r, tá? Não está escrito, mas obviamente se esses dois aqui são iguais, o r vale 1. Tá, então já é uma informação também legal. Tem a deflexão estática, tem o peso, tem um monte de informação legal aqui, ó. O que vocês poderiam usar para tentar encontrar esse cara aqui? Me digam. Voltando ali, estou pensando o que seria a amplitude da força da base. A B. É porque tu tem um movimento, assim, tu tem uma máquina oscilando e interagindo com a base. Então vai ter uma força que essa máquina vai causar na base por estar oscilando. Seria o FT lá? Seria o FT. Exatamente. Para fazer a letra B aqui, é transmissão de força. Tranquila. Tá, e esse aqui, ó. Coeficiente de amortecimento, o que a gente poderia usar? Dê uma olhada nas anotações de vocês ali. Tá na cara que eu vou usar, porque... Qual a equação que a gente usaria ali? Não é a relação de amplitudes x sobre y? Não é isso aí? Claro, né, pessoal? Porque olha só, vamos escrever aqui, ó. Então, deixa eu ver. A equação, deixa eu botar aqui então resolução, tá? Vamos lá. A equação 368, ela fornece isso aqui, ó. A relação entre amplitude do corpo em função da base é igual a raiz quadrada de 1 mais 2zr ao quadrado sobre, tá, vamos lá, 1 menos r ao quadrado mais 2zr ao quadrado. Vocês conseguem encontrar essa equação nas anotações de vocês? Show de bola. Nesse caso até é bem mais fácil, porque como r vale 1, por causa da condição das frequências serem iguais, eu posso até reescrever isso aqui de uma forma mais fácil. Ó. Isso aqui vai ficar assim. 1 mais 2, vou botar direto aqui, ó. 4 zeta ao quadrado sobre, isso aqui dá zero, né? Esse termo, concordam? Então já não vai mais aparecer. E aqui embaixo vai dar 4 zeta ao quadrado, né? Raiz de todo mundo. Então fica um pouquinho mais simplificado esse caso. Agora está na cara que eu vou fazer. Porque como eu tenho as duas amplitudes, eu vou isolar o zeta daqui. E vocês já sabem como é que o zeta se relaciona com o C, o coeficiente de amortecimento. Então é assim que nós vamos calcular ele, né? Daqui, então, fazendo a conta, isso aqui vai ficar 1 sobre 0,25, só para a gente se ligar na jogada ali, né? Tá, igual aí a mesma coisa aqui. E aí, se vocês calcularem com toda a paciência do universo, devem encontrar um zeta igual a 0,1291. Tá? Ele não tem unidade, obviamente, né? Aqui tanto faz o que eu botar, porque é uma relação de amplitudes, né? Então centímetro, metro, milímetro, isso não importa, né? Tá? Feito isso aí, vocês lembram qual é que é a equação que a gente vai usar agora para relacionar os dois? Eu tenho isso aqui, ó. C é igual a zeta 2 raiz de km. Tem várias formas de escrever, mas essa aqui é uma delas, ó. Já viram essa equação em algum lugar? Então é só a gente tem as... Ah, peraí. Eu vou ter que encontrar o K antes. A massa eu tenho, né? A massa é só calcular a partir do peso, né? Então isso é tranquilo. Mas como eu tenho o delta estático, eu consigo calcular ele. Dá para tirar ele daqui, então. Vamos só ver aqui, ó. A massa vai ser 3.000 dividido por 3.000 newtons, né? Dividido por 9,81. Né? Então essa massa aqui vai dar perto de
300 aí, né? Deixa eu ver se eu tenho calculando. Tá, beleza. Quanto é? 305,8? Certinho. Bom, e aí a constante elástica a gente encontra a partir da deflexão estática, né? Então aqui, ó, a deflexão estática, ela é igual à força, o módulo da força aplicada, sobre a constante elástica do sistema. Esse cara eu tenho, e esse eu também tenho, são os 3.000 newtons, né? Que quem causa essa deflexão estática é o peso da máquina, né? Então o K vai ser igual a F0 sobre deflexão estática, que é 3.000 sobre, tem que botar em metro lá, né? Então é 0,075, e o K deve dar 40.000, eu acho. Deixa eu ver aqui. Isso aí, 40.000 newton metro, ou 40 kilonewtons por metro. Aí agora eu tenho tudo o que eu precisava, então posso calcular o C. Então o C aqui... Tananã. Bom, já vou botar direto, tá? É só usar a equação que está aqui, se você consegue entender, né? Isso vai dar 903,05 Newton vezes segundo por metro. É isso aí. Então está feita a letra A. Eu sei que eu fiz bem rápido, né, cortando alguns passos, mas, bom, na hora de trocar os números vocês conseguem fazer, né? Isso aí é tranquilo, né? Tá? Basicamente, aplicação da equação, tá? É só o único, e assim, o único detalhe é interpretar qual equação a gente usa e quem é quem, né? Quem é cada elemento no enunciado. Né? É só isso. Tá, vai cair aqui. Beleza. Certo. Agora ele quer saber a amplitude da força na base. Então, vamos lá. Como isso aí é, meio que obviamente, transmissão de força, transmissibilidade de força, então vamos para a equação que define isso, que é a 374. Então, a letra B, nós vamos usar a equação 374, que é a seguinte, tinha acabado de mostrar, né? Ft sobre Ky é igual, aí vamos lá, então, R ao quadrado, mais 2 zr ao quadrado, sobre, aí a mesma coisa de sempre aqui, 1 menos r ao quadrado, e todo mundo na raiz. E aqui sim, né? Porque a gente tem todo mundo, não tem que fazer nada aqui para pensar. Então, já, fazendo conta, isso aqui daria, como é que tá? Vai dar 400 newtons. Essa aqui é a força que a base vai sentir quando a máquina estiver oscilando na frequência igual à frequência natural. 400 newtons. Tá, essa foi barbada, né? Bom, a letra C também não é difícil, né? Porque eu já dei todo o segredinho aqui, né? O que ele quer saber é movimento relativo, né? Então, vamos lá. Movimento relativo, a gente vai pegar a equação. Qual é a numeração dela aqui? 377. Pena que isso aqui é que, bom, é o primeiro exemplo que eu estou fazendo com vocês, então... Eu tenho anotado 377. Não foi esse o número que vocês receberam? 377 era fio. Não, mas é isso aí, pessoal. É que tá lá fora. Ah, tá, mas é que... Sim, mas é que a 377 é tudo isso. É o Z e o φ, é tudo uma coisa só, tá? Então tá certo, é isso aí mesmo. Então eu vou usar 377, que é a seguinte. Então o Z, o momento relativo, vai ser y r ao quadrado sobre a raiz 1 menos r ao quadrado 2 zr ao quadrado raiz. Também não tem muito o que fazer aqui, né? Porque a gente tem todas as informações dadas já, né?
tem o Y, tem o R, tem tudo, então não tem muito o que brincar aqui. O Z vai dar simplesmente, vai dar 9,68 milímetros, tá? Ou, botar em métrica, 0,00968, é isso aí. Então, aproximadamente 10 milímetros. Essa amplitude relativa entre os dois, relativa entre base e corpo. Tá, sabe por que esse exemplo é importante? Por duas razões. Primeiro, para começar com uma coisa bem fácil, bem tranquila para vocês. Ah, tá, não é o bicho, beleza. É só saber usar a equação. Mas segundo isso, talvez a mais importante ainda, é porque olha que coisa interessante. Ó. Isso aqui não é tão óbvio, tá? Se a gente fizer muito rápido. Qual é que é o valor do x? Vou botar em milímetro mesmo, né? São 10 milímetros, né? Então vamos ver aqui, ó. O x vale 10 milímetros. Opa. É isso, né? Tá. O valor do y, quanto é que é lá? Em milímetros, quanto é que dá isso aí? 25 milímetros, né? 25 milímetros. E o z, que deveria aparecer, aparentemente, né? Ah, 2,5, desculpa. Isso, 2,5 milímetros, tá certo. Tudo bem. E o z, que aparentemente, a gente poderia pensar, tá, é a diferença dos dois, porque, só que cuidado, na definição era a posição, não eram as amplitudes, tá? A diferença, o z é x menos y, não nas amplitudes. Esse cara aqui não está dando 7,5, ele está dando mais ou menos 10. Aproximadamente 10 aqui, ó. Conclusão, isso que eu queria mostrar, que é bem importante, ó. Z não é igual à diferença de amplitudes. Porque existem diferenças de fase nos movimentos, tá? Então, devido às diferenças de fase, eles não estão todo mundo oscilando ao mesmo tempo. Senão, teria que ser a mesma diferença. Então, se vocês tiverem que calcular em algum momento e verificarem que o Z não está dando a diferença dos dois, isso está tudo bem. É realmente por aí, tá? Eles não são... O Z não é a diferença dos dois por diferença de fases. Fase entre o X e o Y, né? Como? Eu não sei o que é um vibrastop, pelo menos por esse nome não... Uma borracha, sabe? Tipo, tem a máquina que vibra bastante. Ele bota o pé com uma borracha embaixo para absorver a vibração. Tá. E aí tem uma vibração diferente da máquina, né? Ah, teria sim. Sim, o caminho seria esse aqui. Inclusive, tu poderia buscar uma função que minimize o FT, né? Se tu quer, porque é bem isso que tu estaria fazendo, né? Se a ideia de botar a borracha é tu não ter... Então, com certeza, esse é o caminho, sim. É isso mesmo. E daí, para tu calcular uma absorção eficiente, o Z tem que ser mínimo, isso? O FT tem que ser mínimo. O FT. Você tem que transmitir o mínimo de força possível. Porque aí a base, no caso, que seria o chão, se ele não sentir nada, é a situação perfeita, né? É como se a máquina nem estivesse aí. Então, tu vai minimizar o FT. É isso.